Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, tá? Para você que nos prestigia, que está aí com a gente, que está curtindo nossas histórias, fica aqui o nosso abraço, né? Para você que está chegando, está dando uma olhada no canal e se curtiu, deixa o seu like, inscreva-se, né? Hoje eu estou com uma história aqui chamada Verde, que é uma ótima história. Uma história que fala de muitas coisas importantes, né? E eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, Zamoreste é filho de família rica. Alto, branco, olhos azuis, cabelos bem penteados e loiros, musculoso pelos anos de academia e prática de artes marciais, bom de tiro, dono de inúmeras armas como fuzis e pistolas. Vida boa também, pois vivia de rendas dos negócios da família e, como não tinha que dar duro para sobreviver como a maioria de nós, passava o tempo passeando pelo mundo e namorando belas mulheres. Isso aqui é vida boa, né? O Instagram de Zamoreste estava cheio de fotos e vídeos dele em tudo que é lugar bacana desse mundo. Paris, Nova York, Roma, Jerusalém, em um iate em Ibiza, na Espanha, andando de jet ski na praia de Cala Puttino, em Lampedusa, na Itália, balançando a carcaça na tecnobalada de Vila, em Oslo, na Noruega, rodeado de beldades, ou na pista de dança do Raffenbach, Berlim, na cidade alemã, né? Ele era um cara temperamental, não gostava de ser contrariado, achava que era o dono da verdade e não tinha medo de distribuir bolachas naqueles que o desafiavam, né? O cara machão. Zamoreste estava sempre muito bem acompanhado, já que não lhe faltava um magnetismo monetário, né? Não tinha dinheiro no bolso. Contudo, quando ele se sentia incomodado com alguma companheira, ele costumava fechar a cara e dizer o que pensava sem nenhum cuidado. As companheiras de Zamoreste engoliam caladas as ofensas e se submetiam à grosseria, pois barraco faz mal para a reputação, né? Apesar de Zamoreste nem não pensar assim. Ele gostava de humilhar, de pisar, de constranger. Isso dava a ele uma sensação de poder sobre suas vítimas, de aparecer, ele gostava de aparecer nas mídias como aquele que faz o que quer e que é ouvido e admirado por todos pelo seu dinheiro e beleza. Zamoreste não escondia que se achava membro de uma raça superior e que as outras raças existiam para servi-lo. Ele não era de poupar ninguém por causa da cor, do sexo, da religião ou da opção política. E sempre que tinha oportunidade de se manifestar, sendo muito procurado por youtubers sensacionalistas, descia a lei em que não fosse da turma dele. Quando perguntavam a ele se não se preocupava com os inimigos que vivia fazendo, respondia que os inimigos é que deviam se preocupar com ele, pois ele era como o carcará, uma ave de rapina conhecida que aparece no refrão de uma música popular que diz que o carcará pega, mata e come. Mesmo um cara jogo ruim que nem Zamoreste, tem aqueles que amam, né? Os brutos também amam, né? E Juliana, irmã dele, era a pessoa por quem ele fazia qualquer coisa para agradar. Juliana era alegre, vivia com a cabeça no mundo da lua, não se irritava com nada e gostava de se apaixonar. Na verdade, ela gostava de todo mundo que quisesse gostar dela e deixava para lá que não quisesse gostar. Quer dizer, o contrário do irmão, né? Foi um dia, Zamoreste estava na Holanda, em Amsterdã, quando recebeu uma mensagem da irmã dizendo que também estava por lá e que gostaria de encontrá-lo, pois queria apresentar-lhe um novo namorado. Zamoreste não perdeu tempo e foi ao encontro da irmã no café Kalkhoven, achando Juliana pendurado no pescoço de um homem negro. Meu namorado é da Zâmbia, na África, e se chama Shuma, que quer dizer na língua Bandung, riqueza. A cara de Zamoreste não escondia a decepção com o namorado da irmã. Mas, mesmo assim, ele se sentou à mesa e pediu uma cerveja para o rapaz magrelo parado diante dele. Shuma é um artista. Ele compõe músicas lindas, está começando a ficar famoso na Europa
E com a sua ajuda, meu irmão, ele vai chegar lá mais depressa. Zamoreste bebeu um gole da cerveja e encarou Juliana, que só fazia rir e se balançar toda, né? Como se uma corrente elétrica tivesse percorrido o corpo dela. Terminado o encontro, Zamoreste saiu com o número do celular do namorado da irmã registrado em seus contatos telefônicos. Esperto, ele esperou a poeira abaixar e só então ligou para Schumann, dizendo que tinha um negócio para o músico. O encontro foi no distrito da Luz Vermelha, aquele em que as mulheres se expõem em vitrines. E quando Schumann viu Caroline Rodrigues, acompanhante de luxo espanhola, encarou e, sorrindo para ele, não resistiu. Então o Zamoreste foi encontrar com o Schumann, né, da Rua da Luz Vermelha. Né? Quer dizer, o Zamoreste aprontou com o Schumann, né? E o Zamoreste foi lá, contratou a Caroline Rodrigues, que é uma acompanhante caríssima, para fazer a cabeça do Schumann, né? É claro que Zamoreste empolgou Schumann a corresponder aos apelos da maravilhosa dançarina da vitrine. E quando o namorado de Juliana pediu a atenção dela, Caroline deu a ele muito mais do que Schumann esperava. Não passou muito daquele dia, Juliana se achava no amor com o namorado, planejando o futuro de felicidade que teria com ele, quando recebeu um vídeo enviado por Zamoreste, em que Schumann se aproveitava de uma morena espetacular. Bem que Schumann tentou explicar para a namorada que aquilo havia sido uma armação do irmão dela, que havia dito a Schumann que tinha um negócio de interesse dele. E Schumann acreditou que se tratava de algo que tivesse a ver com música. E quando se encontraram, Zamoreste jogou Schumann nas mãos da morena de formas incríveis e olhar faminto. Com toda certeza, paga pelo irmão de Juliana para seduzi-lo, no intuito de destruir a relação de Schumann com Juliana. Mas Juliana não quis saber das desculpas do namorado e mandou ele passear. O que Zamoreste não esperava era que Juliana ia cortar relações com ele depois disso. Ela ficou muito brava, né? Ela viu que o Schumann deve ter falado a verdade, né? Da parte em que ele disse que o irmão dela que aprontou, né? Aquele esquema todo. Contudo, um ano depois do desentendimento entre os irmãos, Zamoreste recebe a mensagem de Juliana pedindo para que ele vá vê-la nos Estados Unidos, né? Ele pensou que Juliana ia pedir desculpas por ter exagerado com ele, né? Logo ela que não se perturbava com nada e ninguém. E durante o voo até ensaiou o que diria a ela, que ele não havia ficado com raiva, pois seu coração era enorme, mas quando ele ficou frente a frente com Juliana, encontrou-a acamada, magra, olhos fundos. Que bom que veio me ver, meu irmão. Ué, o que você tem, Juliana? Eu não consegui superar o fim do meu namoro. Vai morrer por causa de um ordinário como Schumann? Ela baixou os olhos, né? Como se estivesse envergonhada. Acho que vou. Zamoreste fechou a cara. Mas não é por isso que eu o chamei aqui, irmão. E por que me chamou? Porque eu tive um filho de Schumann. Eu quero que você cuide dele, pois eu quero que ele seja forte que nem você e não bobo que nem eu. Muitos de nós, talvez, se estivéssemos no lugar de Zamoreste, sentiríamos pena de Juliana, diríamos que tentaríamos cumprir com o desejo dela e, no fim, contrataríamos que cuidasse da criança, ou daríamos um jeito de achar o pai dela para que ele pudesse criá-lo. Mas Zamoreste era competitivo demais, ele amava um desafio e não passava por sua cabeça a possibilidade do herdeiro da família ser criado por alguém incapaz de dar a ele o que Zamoreste havia recebido. Então Zamoreste decidiu tomar Suadini, né, que era o nome do sobrinho, como uma espécie de mentor, assim como desejava Juliana. O garoto não teve vida fácil com o tio, que ensinou a ele a ser forte e esperto. O garoto aprendeu a lutar vários tipos de artes marciais, ganhando inúmeros torneios, assim como dominou inúmeros esportes. Era o melhor aluno da turma e aprendia tudo com enorme facilidade. O irmão de Juliana se orgulhava de Suadini e tentava fazer do sobrinho um novo Zamoreste, só que aprimorado.
Suadine cresceu rápido, aprendeu a dirigir carros, caminhões, motos, helicópteros, aviões, aprendeu também sobre os negócios da família e dominou a arte do amor. Foi um dia que Zamoresti conseguiu marcar o encontro com Maria, a mulher mais desejada no mundo no momento, artista do cinema italiano, o que seria um troféu para ele. E se sentiu o máximo quando recebeu uma mensagem dela dizendo que, apesar da pouca idade, Zamoresti era uma companhia adorável. A princípio, Zamoresti ficou sem entender o que ela queria dizer, quando então a ficha caiu. Suadine havia se passado por ele e se encontrado com Maria. Quando o tio foi reclamar com o sobrinho, Suadine soltou uma gargalhada. Ora, tio, foi o senhor mesmo que me ensinou que o mundo é dos mais espertos. Zamoresti não deu os tapas no traseiro do sobrinho que ele achava que Suadine merecia naquela vez, achando que o sobrinho não ousaria passar-lhe a perna de novo. Mas Suadine passou a deitar e rolar com as belas companhias do tio, a aproveitar-se dos ganhos, quando das negociatas bem-sucedidas de Zamoresti, tomando emprestado sem a menor cerimônia os carrões, casas de luxo e aviões, ser passado para trás pelo sobrinho super esperto, passou a ser uma coisa normal para o tio de Suadine. Bem que Zamoresti pensou em dar uma surra no garoto, mas o garoto havia ganhado o campeonato sul-americano de karatê e Zamoresti não seria louco de encará-lo. Vou atirar nele. Não para matar, na perna, tá? Na perna está bom, pensou o tio. Contudo, o sobrinho atirava melhor do que ele e poderia revidar, atingindo o tio com um tiro no meio da testa, além de ser vivo demais para se deixar surpreender, mesmo por uma raposa que nem Zamoresti. Bom, apareceu no caminho de Zamoresti uma gata chamada Rúbia, filha de uma família bilionária italiana. Ele logo viu que aquela era a chance de ouro de sua vida e tratou de ficar noivo da moça. O sobrinho também havia se encantado com Rúbia, que deu mó mole para Suadine, e as notícias sobre os dois não demoraram a chegar aos ouvidos de Zamoresti. Dessa vez, Zamoresti perdeu a cabeça e deu uns tapas na noiva, que, ao contrário das mulheres com quem ele andava, não deixou por menos e denunciou por agressão. Levado ao tribunal em Roma, Zamoresti pegou 3 anos de cadeia de acordo com a lei Código Vermelho. Porém, a família de Rúbia não ficou satisfeita com a pena e contratou um escritório famoso de advocacia para descobrir os podres de Zamoresti. Preocupado com que a justiça chegasse em Suadine, já que o sobrinho sabia de todas as suas tretas, o tio pensou em mandá-lo para a mãe. Mas se o fizesse, Juliana jogaria na cara do irmão que ele havia falhado com Suadine, transformando seu filho em um bandido que nem ele. Para piorar as coisas, Suadine veio tirar satisfações com o tio, pois achava que Zamoresti sabia das coisas, e parar numa prisão mostrava que não era bem assim. E agora? O que vai ser de mim, tio? Ah, você já está grande o suficiente para roubar minhas namoradas, por que então não pode tomar conta de si mesmo? Pensei que havia prometido a minha mãe cuidar de mim, porque o seu pai é um babaca e abandonou você. Suadine tirou o celular do bolso e deu play em uma música. Que é isso, moleque? Ah, foi meu pai que compôs, o mundo inteiro está ouvindo. Seu pai? Eu vi uma entrevista dele em um canal no YouTube. Ele está morando no Brasil e lidera uma comunidade que vive do mar e da música. Não vai me dizer que está com vontade de trocar sua vida de playboy pela vida em uma comunidade pobre em um país de terceiro mundo? Você vai ficar 3 anos na cadeia, né, tio? O que eu vou fazer enquanto isso? Sem saber o que fazer para deter sua própria criação, Zamoresti chegou à conclusão que o melhor a fazer seria esconder Suadine no Brasil, longe dos olhares da família de Rúbia. Bom, Suadine desceu em Recife e de lá rumou para Maragogi. 1h30, mais ou menos depois, ele saiu do transfer, quando foi abordado por um homem muito magro, alto, negro, dos olhos grandes e do sorriso imenso. Pai? Schumann se abraçou ao filho, levando para uma casa humilde em que Schumann morava. Eu sabia que a vida me daria a oportunidade de conhecê-lo, Suadine. Bom, pai, eu quero saber se viver com o senhor é melhor do que eu viver com meu tio, né? Ah, eu entendo. Acredito que esteja disposto a me ouvir. Bom,
o que me disser, eu vou considerar, pai. Vendo a disposição obediente do filho, Shuma passou a ensiná-lo naquilo que sabia, e não demorou para Suadini aprender sobre a música, a natureza, a busca pelo equilíbrio, as coisas da alma, o respeito pelo outro, fosse ele humano ou não. O desconforto, a falta do luxo, das belas companhias não impediram Suadini de maravilhar-se com o mar de Maragogi e com a alegria do pai e seus amigos, pobres das coisas da matéria, ricos das coisas da alma, generosos, hábeis em partilhar e colaborar sempre. Viver em meio à solidariedade, Suadini sentia-se amado como nunca fora amado antes na vida. Aproveitando sua força e inteligência, ele passou a ajudar a comunidade e passou a ser adorado pelas crianças que o tinham como uma espécie de super-herói. Como Suadini, lá no início de sua história com o pai, reclamava com o tio pelo celular que estava se sentindo um peixe fora d'água, e parara de reclamar, passando a elogiar a nova vida que estava tendo, o tio começou a ficar irritado, pois ele achava que se Suadini descobrisse que o pai era um babaca, passaria a dar-lhe valor, né? Dar valor ao tio, e parar de atormentá-lo, atormentar o tio, né? Samoreste, então, radicalizou e mandou que Suadini voltasse para casa tão logo saiu da cadeia. Chateado, Suadini foi pedir o conselho do pai a respeito da determinação do tio. Nada neste mundo é por acaso, Suadini. Estamos todos amarrados uns nos outros, ensinamos e aprendemos o tempo todo, e agora que conhece os dois lados da moeda, compreende que o seu tio precisa mais de você do que eu preciso, né? Peço que volte e ensine o seu tio as coisas que aprendeu aqui. Ah, pai, meu tio não vai querer saber dos meus ensinamentos, não. Shuma sorriu. Garanto que o sofrimento vai abrir os ouvidos dele para suas palavras. Além do mais, 3 anos de confinamento devem ter amolecido o coração dele, tornando sua intervenção, Suadini, propícia. Quando Zamoreste colocou os olhos em Suadini, um imenso sorriso tomou conta do seu rosto duro, né? No entanto, Suadini foi logo dizendo que veio, deixando claro para o tio que as coisas haviam mudado e que agora ele, Suadini, tomaria as rédeas da situação. Sofrido, sentindo-se abandonado, com o coração amargurado pela perda da liberdade, Zamoreste tinha medo de perder também o amor do sobrinho e fez que havia entendido o recado. E Suadini aproveitou para ensinar o tio sobre a solidariedade, o respeito, a partilha, e quando menos esperava, Suadini surpreendeu o tio dedilhando um violão. Zamoreste e Suadini desceram os Estados Unidos atrás de Juliana, encontrando-a pintando a casa, ajudado por Shuma. Ela ficou um tanto espantada com a visita deles e estranhou quando eles pegaram o pincel e a tinta e colocaram mãos à obra. Você mudou muito, meu irmão. Se tivesse ficado 3 anos trancado na prisão, mudaria também, querida irmã. Não estou reconhecendo, nunca imaginei que testemunharia vê-lo pintando a parede. E o que isso tem de mais? Ora, você é um homem de grandes negociatas e não dos pequenos serviços domésticos. Eu achava que esses pequenos serviços humilhantes, eram humilhantes. E sempre pagava para os pequenos trabalhadores fazer eles por mim. Mas foram esses pequenos serviços que mantiveram minha lucidez na cadeia. Pequenos trabalhadores? Eu acreditava que o trabalho tinha tamanho, sexo, raça, religião e partido político. Se o pedreiro, o eletricista ou o bombeiro não fosse homem, hétero, católico e de direita, não servia para o trabalho. E o que foi que mudou? Bom, trabalhei na cadeia auxiliando pedreiros, eletricistas e bombeiros de tudo que é raça, cor, sexo e opção política. Pois se não fosse assim, eles não iam me dar trabalho e o tédio acabaria por me matar. Para você ter uma ideia, pensei mais de uma vez em tirar minha própria vida, até que apareceu um religioso que me falou que eu tinha que me socializar, se quisesse sobreviver, pois ali todos tinham o mesmo status, todos éramos iguais, todos éramos presos.
e meu dinheiro ali pouco podia fazer por mim. Sendo assim, era melhor que eu guardasse minhas opiniões e preconceitos para mim mesmo e procurasse ajudar no que pudesse, para que o tempo deixasse de ser meu inimigo e parasse de me torturar. Joana levou a mão ao rosto sem perceber que os dedos estavam molhados com tinta verde, o que fez Suadini sorrir. Schumann, gentilmente, correu com um pano para limpar o rosto de Juliana. Ah, então aquele negócio de raça superior, de sou melhor porque eu sou branco, acabou para você, meu irmão? Suadini apareceu ao lado do tio e deu uma pincelada de verde que fez um risco no rosto de Zamoreste, que ia da testa até o nariz. Zamoreste reagiu cobrindo a cara do sobrinho de verde. Suadini deu uma gargalhada, limpou a tinta do rosto com um pano e depois encarou a mãe. Mãe, o sofrimento ensinou para o tio que por baixo das máscaras todo mundo é verde. E aí? Gostaram da história? Que bela história, não é? O Zamoreste era difícil. Tem muita gente difícil no mundo, né? Ele era orgulhoso, arrogante, prepotente, achava que estava com a corda toda. Mas não é bem assim não, né? Todos nós temos que seguir regras. E ele, como violou algumas, acabou na cadeia e se viu tomado do bem que ele tinha como mais precioso, que era a liberdade, né? E o sofrimento fez com que ele se tornasse uma pessoa mais flexível. Interessante é que o Zamoreste tentou transformar o Suadini em sua imagem e semelhança, né? E o Suadini passou 3 anos com o pai dele e viu que o pai era um cara incrível, né? Tinha erros, né? Ele não resistiu lá, né? No dia do encontro que ele teve com o Zamoreste lá em Amsterdã, né? Caiu no crime, perdeu a namorada. Acontece, né? Todos erramos, né? Mas o Schumann, ele deu um jeito de refazer a vida e no final da história a gente encontra ele ajudando a Juliana, né? Na casa dela nos Estados Unidos, né? Eles haviam de alguma forma se tornado amigos, né? Talvez até estavam se reconciliando, né? Legal da história é que no final a galera virou uma família, né? Tava todo mundo lá nos Estados Unidos pintando a casa, então dá a entender que finalmente eles se tornaram uma família, né? A Juliana, o Zamoreste, o Schumann e o Suadini, né? E a gente vê que a história mostra as transformações, né? O Suadini muda, o Zamoreste muda, a Juliana muda, né? A Juliana tinha brigado com o Schumann, mas no final a gente vê que ela se voltou mais ou menos para ele, né? O Schumann muda também. Então, todos os caminhos se acertaram, né? E isso é muito legal, né? O Zamoreste, que era duro demais, acabou se tornando uma pessoa mais flexível, né? Quem sabe, se a gente pensar um pouquinho mais na frente na história, ele numa hora dessas aí não estaria tomando um banho de mar lá em Maragogi, né? Na casa do Schumann, né? Lá no barraco do Schumann, lá, tomando água de coco. Pois é, essas coisas acontecem. Às vezes a gente vê pessoas, isso aí não muda, né? Pau que nasce torto, morre torto. Mas não é bem assim, não. Para Deus tudo é possível. E o sofrimento, nosso grande professor, sempre dá um jeito de fazer a gente chegar lá, né? A gente é orgulhoso, vê o sofrimento, acaba com orgulho. Mas não acaba com orgulho, né? Dá uma diminuída, né? Coloca ele no nível aceitável, né? Vê o sofrimento, acaba com a inveja, com a intolerância, né? Coloca as coisas no lugar, né? Se essas coisas existem dentro de nós, é porque a gente precisa delas, né? Essas energias, né? A gente tem que controlá-las, né? E não se deixar controlar por elas, né? Pois é, eu espero que você tenha gostado dessa boa história. Ela faz a gente refletir também sobre os diversos preconceitos, né? E a grande mensagem que ela traz, né? Por baixo das nossas máscaras, todos somos verdes, né? Somos todos seres humanos, carentes, né? Necessitados basicamente das mesmas coisas, né?
E todas as nossas diferenças acabam no túmulo. E todo mundo vai morrer, seja rico ou seja pobre. É o que faz a gente pensar. Por que que o mundo ainda não é um mundo bom, né? Por que que a gente não reúne, não faz um mundo mais equilibrado, né? Menos concentração de renda, maior partilha, menos miséria, mais solidariedade, né? Por que que o reino de Deus ainda não chegou, né? Não se instalou? O que está faltando, né? Então é isso aí. Vamos pensar. Fiquem com Deus e até a próxima.